Alô, amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Está começando agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais acessando soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Acesse mastcontábil.com.br. E nessa edição do Pode Morar vamos falar sobre direito imobiliário. Quais os pontos da legislação devemos ficar atentos quando a gente faz parte de alguma transação imobiliária? Para tanto, recebemos a advogada especialista no direito imobiliário, Geisa Kister. Geisa, muito bem-vinda ao Pode Morar. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu pelo convite. Geisa, vamos começar falando um pouco disso. Antes de falar, queria que você me contasse um pouco da sua experiência, porque as pessoas vão ver uma advogada aqui e vão perguntar, mas quem que é essa menina? O que que ela é advogada mesma? Conta um pouco da sua história, tua trajetória nessa carreira e por que você caiu nessa situação do direito imobiliário especificamente. Bem, eu sou advogada há 16 anos. A área imobiliária ela apareceu naturalmente na minha vida, no meu escritório. Eu sempre quis advogar, sempre quis ter um escritório de advocacia. E as coisas foram evoluindo, né? Foram acontecendo. Quando você abre um escritório, você acaba, né, praticando um pouco de tudo, né? Várias áreas, até você ter um pouco mais de experiência. E o direito imobiliário sempre foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu gosto de imóveis. Então eu resolvi estudar mais a respeito, fiz algumas especializações, tenho uma equipe que trabalha comigo, tenho uma sócia que trabalha comigo que também entende muito de direito imobiliário, e a gente foi, né, ocupando o nosso espaço no mercado. É um segmento muito rico, né, porque ele atinge todas as camadas da sociedade. Eu acho que quando você fala de imóvel, é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo... Do mais barato até o mais caro, Isso, né? todas as classes sociais, né? Todo mundo tem interesse, seja para negócio, seja para moradia. Sim. Então é um mercado muito amplo. Resolvemos constituir uma sociedade e focar o nosso escritório nisso. Então, nesse segmento, a gente está atuando há praticamente 12 anos, especialmente na área imobiliária. Pode parecer ter uma pergunta meio boba, assim, mas o direito imobiliário ele se faz presente. Como que a pessoa enxerga assim, as áreas do mercado imobiliário em que existe algo relacionado ao direito que a pessoa precisa ficar atenta, principalmente? É uma ótima pergunta, porque as pessoas não dão muito valor ou não dão muita importância. Mas o direito imobiliário ele está em todas as áreas do mercado imobiliário, né? Seja na aquisição de um terreno, seja na construção de alguma área, né? Algum empreendimento, seja na locação, né? Em todas as áreas o direito imobiliário está ligado. Quando a gente fala em mercado imobiliário, vem à cabeça da gente solidez, segurança, né? O imóvel. Dentro disso, o direito tem que estar alinhado, né? Documentação, regularização, cuidado, né, nas contratações. Sim. Então, não tem como o direito imobiliário ele estar separado da área imobiliária, do mercado. É um direito dinâmico, não pela legislação, porque a legislação não é dinâmica, mas ele é um direito dinâmico porque nós, que somos os atuantes na área, precisamos seguir o mercado. Então, nós temos que estar constantemente... atendendo corretores, incorporadores, construtores, adquirentes. Então, a gente não pode sentar em cima dos processos, dos casos, dos contratos e esquecer que aquilo são negócios. Sim. Então, ele está diretamente ligado ao negócio. Então, é uma área que não tem como a gente separar. Se você quer fazer um negócio certo, correto, sólido, você tem que estar na área, você tem que ter alguém do direito do teu lado para te ajudar, te orientar. Acho que você deu uma prévia em relação a isso, mas os parceiros de negócio que você tem, clientes, enfim, que atuam junto com você, então são os próprios proprietários para ter segurança em relação às aquisições que estão fazendo, mas também os corretores de imóveis, as imobiliárias, os construtores, incorporadores, toda a cadeia, na verdade, precisa estar atenta a essas questões, né? De Com direitos, obrigações, né? Sim, com certeza. São todas as pontas, né? Eu vejo hoje, eu trabalho bastante, tem bastante corretores de imóveis que me procuram. Eu até acho que eles estão evoluindo bastante na questão de análise de documentação,
Vejo que há uma procura por isso, né? O mercado pede uma segurança tão grande que a pessoa que está lá na ponta, às vezes com o cliente, é o corretor e não um advogado. Sim. Então, assim, né? Quanto mais instrução, quanto mais conhecimento esses profissionais têm, melhor o negócio vai acontecer, mais segurança vai acontecer. E claro, né? Como a gente falou, a gente trabalha em todas as pontas, né? Desde quem está adquirindo, de quem tem intenção de adquirir, às vezes um locador, um locatário, ou um loteador, né? Ou um incorporador, ou um empreiteiro, né? Veja que tem uma cadeia grande aí, né? Até os próprios profissionais que atuam, de repente, na construção civil também precisam estar atentos a alguns detalhes, né? Claro, com certeza. O empreiteiro é um bom exemplo, né? Um contrato de empreitada, né? O incorporador, às vezes, ele contrata uma empreitada, precisa ter um contrato amarrando isso, né? São vários pontos, né? Veja, não é só a parte da prestação do serviço em si, mas a gente tem empreiteiro, o empreiteiro ele tem funcionários, como é que se dá essa contratação de funcionários, como é que o incorporador fiscaliza, quais são os reflexos disso, a segurança que ele tem, as garantias que ele tem. Veja, tudo isso faz parte do direito imobiliário. Sim. Você falou até um pouco que a legislação ela não mudou muito, né? Não houve uma evolução dessa legislação ao longo do tempo, assim, acompanhando um pouco dessas coisas que aconteceram na própria sociedade e no mercado imobiliário? Não, acontece sim, mas a lei ela está sempre atrás da sociedade. Entendi. Então a sociedade evolui, a sociedade, inclusive, né, cada vez mais rápido, nós vemos formatos de negócio muito diferentes dos últimos 5 anos para cá acontecendo, mas a lei ela não alcança tão rápido essas mudanças. Então, normalmente, a sociedade muda, os negócios mudam, evoluem, ou, né, ramificam, né, o seu modo de atuação, e a legislação ela fica aqui, né, observando o que está acontecendo na sociedade, mesmo porque algumas mudanças acontecem e voltam. Ela não se solidifica. A lei fica observando. A gente entende que essas mudanças, por exemplo, elas geram, né, discussões sociais, divergência. Então, elas são provocadas pelo judiciário, certo? Quando ainda não tem uma legislação específica, o judiciário ele vai tomando algumas medidas com base em algumas legislações que existem, com algumas situações comparativas. E a lei está aqui, né, observando que está acontecendo uma decisão, várias decisões jurídicas sobre o mesmo tema e não tem nada a respeito para regulamentar. Aí ela vem para regulamentar. Mas existe um tempo muito grande, um atraso muito grande até existir uma legislação e as coisas de fato acontecerem. E esse é um equilíbrio que o judiciário aí faz, né, suprindo algumas lacunas até que a lei apareça. Muitas vezes, quando a lei ela é promulgada, ela já não faz mais tanto efeito, já existem outras coisas acontecendo. Mas é o processo natural, né? Porque a gente imagina que num país como o Brasil, que nós temos muitas leis, né? Todos os dias uma infinidade de leis sendo promulgadas e sendo escritas, se fosse tão dinâmico assim, a gente não teria condição, né, de acompanhar, porque eu sei muitas coisas. Então, eu acho que é um processo lento, mas ele é um processo sadio. É um processo que se cura e depois vem uma legislação para isso. Não que eu seja totalmente a favor, mas assim acontece. Não sei se dá para é semelhante, as mesmas normas, enfim, mas eu tenho um vínculo muito forte com o pessoal da contabilidade. Inclusive no próximo Pode Morar teremos um contador, um empresário contábil aqui para falar sobre o que importa nessa questão do mercado imobiliário. E vou dar um chute aproximado, assim, dizem que desde a Constituição de 88 até hoje, são praticamente 40 novas normas por dia que afetam diretamente os serviços contábeis. No direito também acaba umas situações semelhantes como essa, muitas normas e sempre tem atualização e parece que você nunca vai conseguir acompanhar. Sempre tem atualização e no mercado imobiliário, no direito imobiliário especificamente, elas não são tão rápidas, mas elas acontecem bastante, né? Assim, não só a legislação em si, mas às vezes os próprios entendimentos, como eu falei antes, né? Entendimentos dos juízes, né? Dos desembargadores, entendimento do STJ, do STF. Isso acaba norteando um pouco como as coisas caminham, a lei né? não está talvez tão clara e daí o entendimento da justiça faz com que a lei seja mais clara um pouco. Isso, eles vêm para dar um entendimento, né? Então a lei ela está escrita de um jeito, claro que podemos dar várias interpretações para o mesmo texto. Então a gente tem aí o nosso poder judiciário que é quem faz essas interpretações legais. Ele, né,
deveria facilitar, né, e traduzir aquilo que talvez não fosse, né, não está claro às partes. Mas a lei, ela existe, ela está lá, a gente tem uma palavra final, né, no judiciário que bate o martelo sobre os temas, mas eles acabam muitas vezes refletindo, né, as decisões superiores, refletindo nas decisões nas comarcas, né, estaduais. Sim. Então a gente acaba seguindo isso, né? Não de regra, porque cada um tem um entendimento, cada juiz pode ter o seu entendimento, mas tem coisas que a gente acaba, o judiciário acaba seguindo, e nós, claro, né, como advogados, fazemos a nossa análise, se concordamos ou não, se achamos algum outro caminho para resolver o problema do cliente sempre. Você consegue pontuar alguma legislação que precisaria ser modernizada? Quais são os pontos que você acha na questão do direito imobiliário que necessita de uma atenção especial para que os nossos legisladores façam um trabalho mais efetivo? Sempre tem, né, Wagner? A gente tem várias. A gente está tendo algumas coisas. Tivemos mudança na lei de incorporação no ano passado, na própria lei 6766 de parcelamento de solo, tivemos algumas atualizações. Mas sempre tem, né? A gente tem uma demanda aí nova, né, no mercado, que é essa alocação de curto tempo, que é Airbnb. Isso a gente não tem legislação nenhuma ainda no Brasil definindo nada. Então eu acho que isso vai acontecer, né? Com as novas tecnologias, novas plataformas, novas formas de negócio, a gente vai precisar sim, né, ter legislações que acabem dando essa proteção, né, para nós. Trazendo para o nosso cotidiano, para quem frequenta, né, a gente tem muitos corretores que assistem, né, a gente eu acabo acompanhando muito a questão dos processos de financiamento imobiliário e tudo mais, e acabo estando muito no cartório de registro. E no primeiro cartório de registro de Joinville, especificamente, passam os vídeos, eu acho que é uma associação dos cartórios de Goiás, se não me engano, alguma coisa nesse sentido. E lá tem um vídeo famosíssimo que as pessoas lembram, que é o tal no fio do bigode. Né, que fala de uma pessoa que comprou um terreno e com garantia nenhuma no fio do bigode. Sim. Dando esse gancho, eu queria que você falasse sobre alguns desses documentos que às vezes as pessoas acham, não é importante, eu só vou gastar dinheiro e tudo mais, mas escritura, contrato de compra e venda, registro, né, o registro da matrícula, né? Sim. As pessoas acham, não, esse é só um gasto a mais, eu não preciso fazer isso e tal. Sim. Eu queria que você enfatizasse, principalmente para o público interessado em aquisições e tudo mais, falasse da importância desses documentos. Sim. Sem dúvida nenhuma, no fio do bigode não dá mais, né? Já aconteceu, claro, ainda acontece, né? A gente recebe, às vezes, alguns clientes ainda que vêm com o contrato de gaveta, né? Também é chamado, né, contrato de gaveta. Mas os riscos são muito grandes, né? Então, não tem como a gente fugir de um contrato de compra e venda um contrato que seria o arranjo inicial das partes, né? O que nós estamos combinando, o que nós estamos comprando, como é que vai ser o pagamento, quando que você vai me entregar, se eu posso morar agora, se eu só posso morar depois que eu pagar, se eu tenho que pagar à vista. Todo esse arranjo, né, que esse trato do nosso negócio tem que ser feito por um contrato, né, de compra e venda. Que fique bom para isso, que seja claro, que seja simples e que todas as regras do jogo estejam ali. Não tem como a gente fugir disso, né? Isso é assim a condição número 1. Seguido disso, né? Claro, dependendo do caso concreto, né? Se é imóvel em loteamento, se é parcelamento, se é apartamento, né? Imóveis em incorporação. Escritura pública, não tem como, a gente tem uma obrigação legal, né? Que a gente precisa fazer a escritura pública para poder levar esse contrato, esse acordo a registro na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, eu falo que, assim, sem sombra de dúvidas, é o mais importante, é a certidão de nascimento daquele bem, né? Tanto para aquisição do imóvel, você precisa pedir uma matrícula atualizada, pedir para o seu corretor buscar uma matrícula atualizada, pode ser feito hoje online, você consegue ver tudo que tem nesse imóvel, se existe alguma penhora, se existe alguma alienação nesse imóvel, se existe alguma doação que foi feito, usufruto, porque tem gente que vende imóveis e não olha a matrícula, às vezes tem uma cláusula de usufruto naquele imóvel, a pessoa precisa estar ciente disso, ela pode negociar, mas ela precisa estar ciente que isso existe. Se existe alguma penhora, né, se aquele imóvel não está sendo vendido para a pessoa se livrar de alguma dívida, e depois esse imóvel ele corre o risco, né, a pessoa corre o risco de perder esse imóvel. Então, tem várias coisas, mas a matrícula eu considero assim, a mais importante.
há uma grande confusão, muita gente confunde escritura com matrícula. As pessoas fazem o contrato, fazem a escritura e falam, não, o imóvel está no meu nome, eu tenho a escritura. A escritura, se ela não for levada a registro na matrícula, ela não significa muita coisa. Você precisa levar a escritura até o cartório de registro de imóveis para poder averbar na matrícula imobiliária. Sim. Porque você se torna o proprietário lá. Porque lá onde está a publicidade daquele imóvel, certo? O seu nome vai para lá, a forma que você negociou, a partir daquele momento você é o responsável por aquela unidade. Então, a escritura, se ela não for registrada, ela não significa nada, apesar de que a gente, para registrar, precisa ter a escritura. Sim. Então, considero assim fundamental que as pessoas tenham essa cautela, tomem esse cuidado sempre, de além do contrato, evoluir para as outras fases de escritura e de matrícula. E a matrícula, claro, antes também de adquirir, né, que é fundamental você fazer a consulta. A pessoa tem só a escritura ou tem só o contrato de compra e venda e acha que é proprietária do imóvel. Que exemplos que você pode dar, assim, que situações que podem fazer, se a pessoa não registrou no nome dela, não passou para a matrícula, situações que ela vai perder o imóvel, claramente, né? Ah, tem várias. Até não perder, mas pode complicar a vida Sim. dela, como no caso de um falecimento, óbito. Não, pode perder o imóvel, por exemplo, se ela tem uma escritura pública e não levou a registro, e o proprietário anterior, ele responde a algum processo judicial, de alguma execução de alguma dívida, esse imóvel ele pode ser penhorado, ele pode ir a leilão, né? Porque não existe lá o registro que tem um outro proprietário. Sim. Outro caso que acontece com bastante frequência, com certa frequência, o proprietário de má fé vende 2 vezes. Então, vende para 2 pessoas. Aí, quem registrar primeiro está lá como proprietário. Claro, a outra pessoa tem direitos, mas eles vão ser discutidos, você entende? Então, o fato de ter uma escritura consigo, ele te protege de algumas coisas, mas ele não te dá a propriedade plena desse imóvel. Então, o risco é grande. Uma situação que também eu vejo que pode ser comum também é a situação que a pessoa não passa para o nome dela o imóvel, mas ela tem uma procuração do proprietário que meio que trata. Existe alguma segurança num documento como esse? Existe. Existe segurança em partes, né? Como tudo no direito é em partes. Mas, assim, a procuração em causa própria, que a gente fala, né? Ela é uma procuração que ela não se extingue com a morte de nenhuma das partes, nem de quem está adquirindo, nem de quem está vendendo. Certo. Então, ela é uma procuração que se assemelha muito a um contrato. Para ela ter validade, ela precisa ter todos os elementos de um contrato. O valor que está sendo negociado aquela venda, datas, prazos, forma de pagamento, a especificação exata do imóvel, da unidade. Então, essa procuração pública, ela sim, ela te permite fazer a transferência ou para você ou para outra pessoa, inclusive. Mas desde que ela tenha os requisitos formais, né, que são exigidos pela lei, para que ela possa ser validada no cartório. Então, esse é o tipo de procuração que dá negócio. Você vai conseguir resolver o seu negócio, você vai conseguir transferir, né? Você vai conseguir dar andamento, fazer outra negociação apenas com a procuração. Ela te protege. Entendi. Importante destacar que são coisas comuns que acontecem e a gente precisa estar atentos Todos em os dias. relação a isso. Isso é bastante importante. Antes de a gente prosseguir a nossa entrevista, eu quero destacar aqui um pouco dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, começando com os nossos amigos da BR Condos. A empresa tem sede em Joinville, foi fundada em 2013 e tem uma equipe altamente experiente com mais de 25 anos aí de conhecimento em tecnologia e gestão empresarial. Eles são a maior rede de administradores de condomínio do Brasil e desenvolvem tecnologia inovadora por um processo único que garante aos empreendimentos administração eficiente após a entrega. A BR Condos administra mais de 2.000 condomínios em mais de 150 cidades por todo o Brasil. É uma solução perfeita para atender às necessidades dos síndicos e dos condôminos, eliminando as preocupações na escolha da administradora e no dia a dia do condomínio. Saiba mais em brcondos.com.br. Geisa, agora falando sobre a venda de um imóvel, né? Há um relato recente, você mesmo falou, né, que agora pode vender sem o registro da incorporação. É isso mesmo que está acontecendo?
Vender eu não falei. Negociar. Negociar. Ano passado houve uma alteração na legislação, houve um grande burburinho no mercado imobiliário, né? O time do prós e contra, né? Teve, com certeza. Mas o fato é que a legislação, ela alterou uma nomenclatura, né? Ela trocou uma palavrinha lá, que é negociar por alienar ou onerar. E gerou, sim, uma interpretação positiva para o mercado, no sentido de que seria possível negociar unidades sem o registro da incorporação, fato que antes era totalmente proibido. Esse negociar, ele é um negociar com limitações, é claro, né, nós entendemos que existem, sim, limitações, né, o registro da incorporação, ele existe para dar segurança, né, para as partes, para os adquirentes terem confiança naquele negócio, mas a legislação, ela abriu essa oportunidade. Negociar não significa vender, significa que você tem um interesse em comprar, em adquirir, eu tenho um interesse em vender, eu vou ter uma unidade, e aí você pode, sim, combinar algo com as pessoas que estão interessadas. Claro que precisa ter transparência nessa negociação, precisa estar claro o fato de que a incorporação, né, não está registrada ainda, mas você pode fazer um documento, você pode fazer um pré-contrato ou um contrato preliminar, alinhando e ajustando o que vai ser essa negociação quando a gente, de fato, puder vender. Certo? O que não pode é receber valores, né? Você não pode dar um sinal, né? Uma reserva, você não pode fazer isso. Você não pode pagar comissão de corretagem, não pode haver nenhum tipo de transação financeira. Mas pode haver, sim, uma troca, e eu acho que isso é super saudável para o mercado, né? As incorporadoras, às vezes, querem lançar né? Tem um projeto, estão trabalhando em cima disso, ou estão trabalhando em aperfeiçoamento da incorporação, mas ela quer saber como é que o mercado vai reagir a isso, né? Como é que o mercado vai reagir ao produto dela. Então, eu entendo que é uma coisa saudável para o mercado, é uma coisa necessária, e é uma coisa correta, a lei ela está te permitindo isso. Claro que nós temos vários entendimentos no sentido contrário, tá? De que não pode, de que foi apenas uma alteração na nomenclatura, mas a intenção permanece aquela, mas de intenção em intenção nós vamos olhar as intenções boas do mercado, né? Claro. O que a gente gostaria que acontecesse. Então, com base nisso, a gente entende que sim, que é possível. E existe algum caso que está sendo julgado em Santa Catarina a esse respeito, alguma coisa? Aonde que começou exatamente esse entendimento e como é que está aqui em Santa Catarina? Começou com a alteração da lei ano passado, né? Virou uma lei, né? Existe alguns casos sendo julgados, existe em Santa Catarina, a gente teve que, acho que saiu em várias mídias a informação, porque está todo mundo de olho no que está acontecendo, né? Então a gente atende alguns outros clientes fora de Santa Catarina, mas o nosso mercado maior é aqui, então a gente acaba olhando bastante para as decisões que saem aqui dentro da nossa, né, do nosso estado. Sim. Então, foi no mês de outubro ainda que saiu uma decisão no Tribunal de Justiça possibilitando a FG a continuar negociando um empreendimento, que ela tinha sido proibida por uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, para que ela não negociasse mais uma unidade de um empreendimento específico deles, porque não poderia, né? Essa foi a alegação base. Então, no primeiro grau, o juiz entendeu que o processo tem andamento ainda, né? Mas antecipadamente que eles não poderiam vender, e eles recorreram ao tribunal, e o tribunal entendeu que eles não estão vendendo, realmente, eles estão negociando. A palavra vender, ela vem automático, mas não é vender, é negociar. E eles comprovaram que não estavam fazendo nenhum tipo de transação financeira. E também que, na negociação, todos os interessados, eles sabiam que não tinha registro de incorporação. Então, com base nisso, o tribunal entendeu que, e com base na lei, lógico que alterou, que eles, de fato, sim, poderiam negociar as unidades com essas restrições. E isso foi fantástico, né? Porque isso abre um precedente e um entendimento que, né, claro, a FG ela é gigante, sim, mas tem várias outras incorporadoras que podem, né, se ancorar nessas decisões, no mínimo, assim, para ter, né, um guia e um pouco mais de segurança em fazer algumas negociações. Mas sempre vai entrar via judicial ou já vai virar um... Não. Entrou judicial porque realmente o Ministério Público entendeu que lá tinha que intervir, né, em prol da sociedade. Mas não é uma questão que não é uma questão que vai ser judicial. Ela tem uma legislação.
em tese, né, a gente entende que pode negociar, realmente só se houver algum tipo de problema, isso vai para o judiciário, mas se não, não. Entendi. Já que a gente está falando sobre essa situação, eu nem vou usar mais o termo, vou falar de negociações de imóveis. Lembramos daquelas pessoas que querem adquirir, querem negociar um imóvel, querem comprar o imóvel, né, para investimento. Né? Não é um imóvel para a pessoa morar, é para investimento. E aí eu vou tentar dividir isso em algumas partes, começando com aquelas pessoas que compram imóveis na planta. Né? É bem comum as pessoas comprarem. Tem algumas histórias, né, de empresas que acabaram falindo, pessoas que acabaram sumindo, foram presas, enfim. Mas nós temos também construtoras muito sólidas, né, na nossa região, na nossa cidade. E eu queria que você falasse legalmente quais são os pontos que o comprador, o investidor, né, ele precisa estar atento para essas situações que envolvem imóveis que ainda não estão prontos. Bom, primeiro ponto, voltamos uma casa, né? Registro da incorporação. Precisa verificar se tem, né? Por quê? O que a gente falou agora há pouco, essa lacuna, essa possibilidade, ela está aqui, ela existe, mas quando você vai adquirir, a primeira coisa que você tem que olhar é a documentação desse imóvel, certo? Imóvel na planta, né? Então, o imóvel na planta, o que eu tenho? Nada. Eu tenho uma expectativa, eu tenho material gráfico, eu tenho, né, promessas, eu tenho expectativa, mas eu não tenho materialidade nisso. Eu tenho um terreno, né? Normalmente já se tem onde vai construir e tudo mais, mas eu não tenho a materialidade do bem, eu não posso ver o bem, né? Então, o registro da incorporação, ele dá essa segurança, ele diz exatamente o que vai acontecer lá, qual é a metragem, né? As especificações técnicas, as divisões, enfim, né? Toda garantia, ela está lá. Ah, Geisa, mas não tem incorporação ainda, você acabou de falar que eu posso negociar, então como é que eu faço? Se não tem ainda, e com base no que eu falei agora há pouco, o que precisa ser observado? Quem é que está me vendendo? Quem é essa construtora, essa incorporadora? Ela existe há quanto tempo no mercado? Ela tem outros empreendimentos? Eu vou visitá-los, eu conheço, ela é notória, né? Então, isso é uma análise subjetiva, mas você pode fazer. Você pode também fazer uma análise nos sistemas de busca do Tribunal de Justiça, ver se tem algum processo contra essa construtora, contra essa incorporadora, né? Para fazer o quê? É uma análise. Lógico que nós não recomendamos que você faça uma negociação, mesmo que você não pague nada, né? Que você se demonstre interessado no imóvel que não tem incorporação, de uma empresa que você nunca ouviu falar. Ou de uma empresa que não é daqui, veio de outro lugar, está aqui agora, o primeiro empreendimento. Não tenho nada contra, você precisa fazer uma análise. Claro. Se isso é possível ou não. O risco sempre vai ser maior, diferente de você, né, fazer uma negociação, uma incorporadora consolidada, tem vários empreendimentos, ela não vai quebrar por conta de um empreendimento que ela está se propondo a fazer. Então, essa análise é uma análise subjetiva. Claro que, como eu já disse anteriormente, nós temos bons corretores capacitados aqui, e claro que sempre um profissional do direito é importante, um profissional qualificado, né? Sem puxar a sardinha para minha brasa, existem vários colegas no mercado, mas isso é fundamental, porque a gente vai nas buscas corretas e vai te dar um pouco mais de segurança. Dentro dessa situação, então, a gente falou ali de uma venda antes da incorporação, que é só uma negociação, não é um pagamento em si. Mas, por outro lado, a construtora, a incorporadora, ela vai ter uma segurança em relação a esse acordo que ela fez? Como é que é exatamente esse acordo? É um contrato? Sim, nós estamos trabalhando com um contrato preliminar, tá? Fazendo um contrato preliminar. A gente entende que ele é possível, sim, detalhar essa negociação, colocar datas para essa negociação, sempre considerando a partir do momento do registro da incorporação, certo? Sim. E você pode, entendemos que pode, inclusive, colocar algumas penalidades. Então, isso é uma questão de... É um compromisso. É um compromisso. Ele não é um compromisso... É um compromisso, mas ele não é um compromisso legal. Né? Legal do ponto de vista contrato, compromisso de compra e venda. Né? Ele é um acordo entre as partes. A gente vai combinar aqui, a gente vai negociar uma questão, um imóvel que eu estou interessado, e a gente vai escrever como é que vai ser isso. Então, eu, por exemplo, adquirente, eu só vou me comprometer com isso se, quando tiver pronta a incorporação, as regras que a gente colocou aqui são as mesmas. Da mesma forma, quem está vendendo, né? Se mudar alguma coisa aqui, eu não quero. Se a incorporação não sair até a data tal, eu
tô fora do negócio. A questão de prazo da incorporação eu acho um pouco delicado a gente colocar, porque nós sabemos que trabalhamos com órgãos públicos e temos várias coisas, várias demandas a resolver, até que a incorporação seja, né, realmente registrada. Mas nós gostamos de trabalhar a partir da data do registro da incorporação. Então, esse é o ponto onde nós amarramos toda a negociação. Entendi. E agora eu queria tratar contigo também a respeito de terrenos em loteamento, né? É bastante comum que as pessoas vão comprando e fazem um pagamento parcelado até direto com o loteador e tudo mais. Nesse quesito especificamente, o que o comprador precisa ficar atento a essa situação? Sempre tem que ficar atento ao registro do loteamento, né? Assim como tem a incorporação, nós temos a 6766, que é a lei de parcelamento de solo, que também determina que a gente só pode vender se tiver o registro do loteamento, certo? A partir do registro do loteamento. Lá também vão constar todas as informações, né? Quadra, lote, onde é área pública, área verde, todas as informações do loteamento, ele consta no registro, que é um processo imenso, com os licenciamentos ambientais, tudo que foi feito naquele empreendimento, ou que vai ser feito, está lá. Então, tem que ter esse registro do loteamento para poder vender, né? Então, quem compra tem que ter primeiro essa né, segurança de saber onde é que está registrado, né, o cartório de registro, onde está localizado, né, o empreendimento, pode buscar ou pode pedir para o corretor, né, informações do registro e, claro, sempre visitar, saber onde está, né, onde está localizado, isso é importante. Mas o registro é o que está na matrícula, né? Então, é onde vai constar ali as informações de metragem daquela unidade, né, número de quadrilotes, as informações básicas ali são muito importantes. E, claro, o contrato, né? Porque, normalmente, nesse tipo de aquisição, você tem um contrato particular, né? Normalmente, se é financiamento próprio, contrato particular, às vezes de longa data, então analisar esse contrato, olhar as condições do contrato, tudo que está definido, forma de pagamento, forma de correção, atualização, valores de parcela. Então, tudo isso é importante, vai estar detalhado num contrato e é importante que a pessoa leia, analise, né? Se cabe no bolso e tudo mais. Exato, faça toda essa análise, né? A gente sabe que contrato de longa data, muita coisa acontece, né, na vida da gente ao longo do tempo. Tem coisas que, lógico, não temos como prever, mas assim, você consegue fazer uma análise inicial, né? Se você pode já construir nesse imóvel, se esse imóvel eu posso construir daqui a 1, 2 anos, né? Muita gente compra para sair do aluguel, mas não se atenta que a data de construção é mais para frente. Então, todo esse conjunto tem que ser analisado, né, na hora de você assinar o contratinho e se comprometer. Eu digo isso porque, de repente, até o indexador que atualiza os valores das parcelas, às vezes não é tão agradável assim, porque o mercado acaba sendo bastante volátil em algumas situações, e a pessoa, aquele sonho dela de ter um terreno para construir a casa, vira um pesadelo, porque fica algo que, de repente, então, se preocupar com esses dados, né, com esses detalhes, e eu acho que vale também destacar, como você falou, das incorporadoras, construtoras, como a gente costuma falar, procurar uma empresa sólida no mercado também, né, que você sinta segurança em comprar o loteamento dessa empresa, né? Ah, com certeza, com certeza. Loteamento, assim como incorporadoras, né? As loteadoras, existem várias loteadoras sérias no mercado. É importantíssimo você confiar em uma, né? Verificar se ela tem antecedentes, quais são os empreendimentos que ela já fez, se é do seu agrado, né? Se a infraestrutura é boa, se a qualidade dos materiais utilizados são bons, né? Se você realmente confia, é uma relação de confiança, né? Assim como incorporadoras, a gente sabe, no meio do caminho podem existir alguns contratempos, né? Mas se você trabalha com uma empresa séria, com certeza essa empresa ela vai estar disposta a resolver os seus problemas. Ela não vai te dar as costas. Então, é muito mais fácil você resolver uma questão chamando a empresa, mostrando suas insatisfações, sabendo que é uma empresa que não vai querer ter, né, um problema de reputação, ela vai te atender, ela vai ajustar o que você precisa, do que você comprar como que você não sabe, como, né, não tem experiência no mercado, como ela trata com seus clientes. Então, a gente costuma dizer, né, nós trabalhamos no direito imobiliário, então dentro do mercado imobiliário, em todos os lados, e a gente sabe o quão importante é o cliente.
principalmente para as construtoras, incorporadoras e loteadoras, né? O cliente, ele é especial, ele é a peça mais importante. Sem o cliente, as coisas não funcionam, né? Inclusive, nem no direito imobiliário, né? A gente precisa ter aquele ponto de partida para as coisas acontecerem. Exatamente. Eu quero falar também agora nesse momento sobre a Mast Soluções Contábeis. Ela é especialista no segmento da construção civil. São mais de 16 anos no mercado, atuando com uma equipe de ponta para entregar qualidade, agilidade e eficiência para os mais de 350 clientes. Soluções em contabilidade para incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, imobiliárias e holdings. Especializado em planejamento tributário e societário de empreendimentos, regime especial de tributação e serviço eletrônico para aferição de obras. Evite problemas com uma empresa especializada na contabilização da construção civil. Acesse mastcontábil.com.br ou Mast Contábeis no Instagram e saiba mais. Geisa, você falou sobre algumas novidades aí no mercado e tudo mais. Você até destacou um pouco tempo atrás aí sobre o Airbnb. É uma modalidade mais recente, né, que surgiu no mercado e muitas pessoas estão entrando nessa situação, né? Eu vou botar um imóvel. E quando a gente fala nos investimentos ali, as próprias incorporadoras, os corretores de imóveis usam esse argumento. Compre esse imóvel, principalmente no nosso litoral, né? Compre esse imóvel porque você vai alugar no Airbnb, vai conseguir pagar uma parcela de financiamento, vai conseguir pagar o IPTU, vai conseguir, sabe? Então eles usam isso um pouco como argumento para a pessoa. E aí eu pergunto para você, a gente falou dos cuidados do imóvel na planta, os cuidados em comprando o terreno. Quais são os cuidados desse investidor que quer comprar um imóvel para Airbnb? Olha, Wagner, realmente é uma modalidade nova, né? Dentre as plataformas, né, que surgiram, várias, né? Uber, iFood, o Airbnb, ele é uma plataforma digital também de muito sucesso. Sim. Ele não tem regulamentação ainda, né? Ele não tem legislação aqui no Brasil para regular, né, as relações. Então, hoje, a gente entende que quem adquire um imóvel para essa finalidade, claro, tem que tomar algumas cautelas, porque como nós não sabemos ainda, né, como isso vai se fixar legalmente, né, no nosso país, no nosso município, ou nos municípios, né, que é quem tem a competência para legislar a respeito disso, em alguns pontos específicos, né, os municípios eles vão regular. A gente sempre aconselha os clientes que fazem aquisição a procurarem imóveis que são imóveis que servem para locação anual, eles servem para outras modalidades, não só modalidades específicas, né? Porque, veja, a gente tem empreendedores construindo imóveis para essa finalidade específica, que, por exemplo, são imóveis que não têm garagem. Então, a gente sabe que isso é um problema se você for alugar, né, anual, alugar para moradia, né, por um longo período, isso faz a diferença. Alguns imóveis também sem cozinha, ou com uma micro cozinha, só para atender aquela necessidade de quem está de passagem, de quem aluga, né, pela plataforma. Não é para morar, então não precisa. Exato, exatamente. Muita gente quer, claro, aluga porque é mais barato. Então a gente já toma café na rua, a gente aproveita outras coisas, né, conhece a cidade e tal. Então, assim, sempre a recomendação é que verifique, né, esse empreendimento, essa unidade ela pode servir em uma outra situação, se você vai poder fazer uso dela em outro, né, em outra oportunidade. E também importante sempre verificar se o próprio condomínio, né, ele tem alguma restrição a respeito disso ou não. Né? Às vezes, se o condomínio é construído para isso, eu entendo que não, mas condomínios que já existem, apartamentos que já estão aí, né, há um tempo, se existe alguma restrição legal com relação a isso é bem importante sempre, né, o adquirente verificar. E também colocar, quando ele vai fazer, né, após esse procedimento de aquisição, e quando ele coloca efetivamente o imóvel oferece esse imóvel na plataforma, é super importante também a clareza das exigências, né, e das recomendações, e das coisas que ele aceita, o que ele não aceita, porque para evitar aí o problema da própria relação jurídica dessa locação, digamos assim, entende? Sim. Aí, nessa tua resposta, me surgiu várias dúvidas, né, começando com... teve notícias recentes também que você falou de legislação municipal sobre esse assunto. Nova York teria proibido, foi isso que aconteceu? O que aconteceu exatamente? Sim. Nova York ela não proibiu, ela regulamentou.
Mas ela regulamentou de uma forma que ela restringiu mais de 70% das unidades municipais disponíveis. Então, nesse caso, como você falou, se a pessoa comprou o imóvel exclusivamente para isso, talvez ela se daria mal. Exatamente. Lá acontece um problema muito específico, que é a falta de moradia, né, para os locais. Então, os moradores eles estão tendo que procurar residência fora da região de Nova York para poder morar. Por quê? Porque ele é um centro, né? Uma procura imensa por hospedagem em Nova York, caro, valor alto. Então, quem tem propriedade lá, ao invés de fazer a locação anual, que é um valor, né, de mercado mediano, Sim. ele consegue alugar por um valor muito superior e ele consegue ter o ano inteiro ocupado aquela unidade. Só que isso está refletindo, né? Refletindo em vários pontos, né? Essa questão da moradia é uma questão que a municipalidade colocou como forma de restringir. Ela não proibiu, mas ela criou algumas regras. Entre as regras você pode oferecer na sua casa, desde que você, a sua casa, né, desde que você esteja dentro da casa. Então você tem que compartilhar a casa com o hóspede. E não pode ser um quarto, por exemplo, só o quarto que o hóspede tem que sair, por exemplo, uma suíte, né? Que ele fica no quarto e o banheiro e só na casa. Não, você pode oferecer, mas a pessoa, ela pode usar a tua casa inteira, ela pode usar a tua sala, o teu sofá, a tua cozinha, e você tem que estar lá dentro. Ou seja, é uma forma de muita restrição mesmo, né? Então acabou limitando bastante quem quer, quem tem interesse. E também os proprietários eles têm que fazer um cadastro no município, pagar uma taxa. Eles tentaram regular alguns pontos. Acho que é saudável, sim, que precisa ter essa regulação. E a gente sabe que existe também uma grande pressão do setor hoteleiro com relação a essa regulamentação, né? Porque impostos que o empreendimento, o hotel, ele paga, o proprietário não está pagando nesse momento. Né? Alguns impostos municipais, não está acontecendo. Então, assim, o hotel ele tem um valor X porque ele tem um custo também, certo? Então, são pontos que nós temos que observar e ficar atentos. Está acontecendo no mundo. Acho que, com certeza, isso vai acontecer aqui no Brasil. Não tem como a gente fugir. O turista vem, ele não deixa um imposto ali porque não há uma tributação sobre isso. Talvez ele até traga produtos de fora e tudo mais. Então, a cidade realmente não ganha com isso, né? Eu acho que é uma linha muito tênue de ter um meio termo para isso. Não tão restritivo, mas também não tão livre, né? Para a pessoa fazer do jeito que quiser. Eu acho que daí a cidade não ganha muito com isso. Outra pergunta, você falou sobre os condomínios, né? Os condomínios eles podem proibir, até nessas situações, uma corretora me procurou falando, um cliente precisa de um imóvel, ele gosta de fazer, ele tem um padrão de Airbnb, ele quer investir com isso, sabe se nesse imóvel que o teu amigo está vendendo lá, ele pode, o condomínio libera para isso, o condomínio pode proibir? Pode proibir. Tem a convenção de condomínio, né, e o regimento interno, eles podem... Hoje existe o entendimento de que se o condomínio regulamentar isso, que as unidades são extremamente residenciais, não podem ser usadas para Airbnb, eles podem fazer. Hoje tem entendimento judicial. Veja, vamos voltar ao ponto lá inicial da conversa, não tem legislação para isso ainda, certo? Então, o que a gente tem hoje é o quê? Decisões do Poder Judiciário, esparsas, né? Cada estado está tendo um tipo de entendimento, mas nós temos o STJ que disse, olha, se tiver na convenção de condomínio, o condomínio ele pode restringir, porque afetam várias questões, né? Sim. Então, aquela situação não pode ser, tem que ser mais restritivo, não pode ser menos restritivo que não existe legislação, na verdade. Isso, né? Não existe legislação, mas alguns pontos, como não existe a legislação, estão sendo ponderados, né? Você imagina um prédio de 10 andares, extremamente residencial, né? Você mora lá com a sua família, você conhece seus vizinhos e tal, e alguém coloca a unidade, né, para alugar nessa modalidade, e as pessoas... Sempre acontece, a gente tem vários relatos, né? A pessoa vem, aluga para ficar 2 dias ou um fim de semana para algum evento específico, faz festa nesse empreendimento, faz barulho até de madrugada, a pessoa está de férias, a pessoa está no momento de
se não é lazer, às vezes vem para um congresso e tal, mas é diferente, entende? Tem questões de segurança do condomínio, porque às vezes o condomínio ele não suporta a segurança para aquele tipo de rotatividade. Então tem vários pontos, são vários pontos que precisam ser resolvidos. Mas hoje a gente tem decisão do STJ dizendo que se estiver na convenção de condomínio, ele pode regular e dizer que não é possível. Principalmente quando envolve... talvez vou exagerar, até um reconhecimento facial para entrar no apartamento, ou algumas coisas que não pode ser tão flexível assim, né, para entrar. E a gente vê que os condomínios, na verdade, estão até mais seguros, né, restritivos. Sim. Às vezes as pessoas precisam te levar até a porta para você sair, precisam abrir a porta para você entrar. Isso, exatamente. Então, de repente, entra pessoas que, só porque veio pelo aplicativo, talvez não existe uma segurança tão grande em relação a isso. Isso, né? exato. Às vezes a pessoa ela nem conhece as regras daquele condomínio, né? Ela tá ali de passagem, ela não vai ler o regimento, a convenção para respeitar toda aquela regra, tem toda uma burocracia. A gente entende até tem um estudo já que analisa as cidades e qual é a rotatividade das pessoas no Airbnb. Em São Paulo, por exemplo, a rotatividade é de um dia. Uma noite, né? As pessoas ficam uma noite. Por quê? Vão para negócio, vão para um evento, uma noite e acabou. Então, assim, a pessoa não vai se comprometer com uma série de medidas ali de segurança, porque ela não tem nem tempo para isso, né? Então, isso afeta, assim, acho que é uma situação bem delicada, assim, para todos os lados, né? Veja, eu entendo que o direito de propriedade, né? Quem tem os imóveis também faz uma fonte de renda com isso. Eu acho que a gente precisa respeitar isso também, mas a gente precisa entender no todo como é que isso vai funcionar, e isso ainda a gente não tem essa clareza. E até se a gente for pensar nos imóveis para veraneio, já acontece alguma coisa semelhante, só os anúncios são de outra forma, né? Sim. E as pessoas também que vão frequentar, às vezes os edifícios, os condomínios, são pessoas que as outras pessoas não conhecem e acabam... né, mas aí, nesse caso, desculpa te cortar, a gente tem uma legislação que é locação de temporada. Então, locação de temporada tem regulamentação. E é isso, imóvel para final de ano, para férias, né? Sim. Então é diferente dessa rotatividade do Airbnb, entende? Então lá a gente tem algumas regras que precisam ser cumpridas. É diferente. E aí, assim, essa rotatividade e essa locação de temporada, ela não compete com o hotel, né? Porque você vai com a sua família, com cachorro, gato, galinha, papagaio, você vai ficar um tempo lá, você não vai ir para um hotel. Então é um mercado que também não tem atrito competitivo, entende? Então, o Airbnb especificamente, ele é bem pontual e ele precisa, sim, ser regulamentado. A gente acredita que mais uns 2 anos a gente vai ficar, assim, sem regulamentação, em geral, na maioria das cidades, mas depois disso, a tendência é que tenha, sim, uma regulamentação mais restritiva e que vai realmente colocar ali as limitações ou as obrigações e deveres dos dois lados, né? Do proprietário e de quem está vindo. Tem uma situação que me lembrei agora, meu amigo Beto Gabriel, humorista famoso da nossa cidade, ele utiliza uma parte da casa dele e ele não usa em Airbnb, ele usa Booking. Seria alguma coisa semelhante, talvez, Isso, né? sim, é que Airbnb é uma plataforma, né? E, na verdade, depois dessa plataforma, muita coisa foi acontecendo, né? Sim. Muitos negócios foram acontecendo, né? Outras plataformas utilizaram o modelo, mas o Booking ele também aceita esse tipo de locação. Até se você jogar lá qualquer cidade, vai aparecer os hotéis, mas também vão aparecer essas locações residenciais. Então, o Airbnb ele é a plataforma. A modalidade, na verdade, né, de hospedagem é que a gente está falando, né, que não tem regulamentação. O Airbnb é o mais famoso. Entendi. Os problemas que acontecem em relação a esses condomínios, vamos dizer, você disse, as pessoas que passam temporariamente, elas não têm essa intenção, talvez, ou não têm o conhecimento sobre as regras do condomínio. Então, qualquer coisa que elas façam a respeito de lixo, a respeito da própria segurança, de fazer alguma coisa errada, quem acaba sendo punido é o proprietário? É o proprietário. Porque é a pessoa que é o responsável, né? O responsável legal pela unidade. Então, às vezes, a locação dá mais prejuízo do que lucro. Aí fica complicado, né? Geisa, uma outra pergunta ainda é sobre Airbnb, que o que é bastante comum agora é o que eles chamam de anfitriões, né? São empresas, são pessoas que administram esses imóveis para outras pessoas, né? E dão uma melhorada com a experiência, fazem o anúncio de uma forma mais interessante, tiram fotos mais adequadas e tudo mais, se preocupam com tudo.
E isso está se tornando cada vez mais comum. Sim. Existe, acho que é necessário também algum tipo de documento, de contrato, que faça essa tramitação ali de uma forma mais segura também para o investidor, né? Sim, existe sim, essas empresas elas estão inclusive tomando mais corpo, né? A gente escuta vários anúncios das empresas no rádio, na TV, porque o proprietário às vezes realmente ele não quer, principalmente se ele tem mais de uma unidade, né? Ele não quer ficar com esse trabalho de a cada momento, né? Porque veja, esse tipo de acomodação, ela requer um pouco mais também de pessoalidade, né? Então a pessoa tem que estar mais disponível. Ah, deu um problema no chuveiro. Ah, o gás não está esquentando. Então, às vezes, os proprietários, os investidores, ou às vezes o proprietário tem uma unidade e também não quer se incomodar. Ele contrata, ele opta em contratar, então essas empresas estão surgindo, né? Como você falou, pessoas, né? Pessoa física e pessoa jurídica, estão surgindo com uma certa força também por conta, né, do movimento que o Airbnb está fazendo, ou não o Airbnb, né? Essas hospedagens curtas, então... e claro, isso precisa ter uma regulamentação e hoje entre eles deve haver um contrato. Eu particularmente eu nunca peguei nenhum contrato e nem fizemos nenhum contrato no escritório para esse tipo de prestação de serviço. Mas eu imagino que sim, que tem um contrato porque tem que regular a forma de pagamento, né? E se é em percentual, não é em percentual, quais as obrigações, até, né? O que essa empresa ela tem de acesso na unidade, não tem, mas eu acho que isso está se fortalecendo. Assim como a gente tem as imobiliárias, que são administradoras, né, das locações tradicionais, a gente vai ter, sim, essas empresas que estão fazendo essas intermediações, né, dessas hospedagens rápidas. Muito bem. Quero destacar ainda que algumas pessoas, a gente está falando sobre aquisição de imóveis, né? Então, as pessoas têm esse sonho de adquirir um imóvel, algumas é para buscar o primeiro imóvel, outras é um segundo imóvel, é um imóvel para lazer, é um imóvel para filhos, é um imóvel para netos, quem sabe. E também aquelas pessoas que querem fazer um investimento, né, realmente para esses tipos de locação, para ganhar algum dinheiro em relação a isso. Não importando se esse imóvel é na cidade, se é no campo, se é no interior, se é no litoral, enfim, o que normalmente barra essas situações é a situação financeira. E é neste momento que a solução crédito imobiliário pode ser a resposta para o que você procura. Quer um conselho? Não gaste seu tempo buscando várias alternativas de banco. Procure a solução. Sem nenhum custo adicional, eles buscam a alternativa mais adequada que se encaixa no seu perfil como cliente. Portanto, para sua comodidade, não esqueça, se você precisa financiar um imóvel, nós somos a solução. Acesse o site e saiba mais, soluçãocreditoimobiliario.com.br. Dá para falar um pouquinho também sobre financiamento imobiliário, né? Os bancos, eles têm já um contrato padrão em relação a isso. O que acontece muitas vezes é a pessoa fala assim, eu não concordo com o que está escrito no contrato do banco. Essas cláusulas, às vezes, elas podem discutir realmente com o banco ou realmente existe um padrão e é isso ali que acontece? Qual é a experiência de vocês em relação a isso? Wagner, existe, né, possibilidade de discussão sempre que houver uma ilegalidade, né, no contrato. O que nós temos observado muito é que os bancos, cada vez mais, eles estão tentando colocar o contrato de uma forma mais simples, de uma forma mais clara. Né? Isso é uma tendência no Brasil já dos últimos 5 anos. O direito do consumidor ele foi batendo em banco, ainda bate, né? Mas com razão, em empresas de telefonia, em vários segmentos, até que algumas dessas instituições elas começaram a perceber, né, o movimento que as pessoas elas precisam ter clareza sobre o que está no contrato. Sim. Elas precisam ler e entender o que está escrito ali. De forma simples. Né? Você pode falar tudo o que você quiser de forma simples no contrato, que a pessoa vai entender. E ela pode, né, concordar ou não concordar. É claro que a gente entende que quando a pessoa busca, né, um financiamento imobiliário, porque, primeiro ponto, ou ela não tem recursos, ou ela quer, né, naquele momento, não gastar o recurso que ela tem, compartilhar, tem outros projetos. E o banco, claro, ele está numa posição muito, né, superior a nós, né, réis mortais. Mas existe possibilidade de alguma discussão de cláusula, de alguma coisa que ao longo daquele contrato não ficou claro, ou realmente onerou demais e não era esse o plano, né, inicial do contrato. Existe sim algumas possibilidades. Acho que, né, o judiciário ele está aí para isso também, né, para
para proteger a população de forma geral, né, das grandes instituições, mas a gente não pode deixar de mencionar que as grandes instituições elas têm proporcionado o acesso também à moradia a muitas pessoas, né, que não teriam como adquirir, né, um imóvel. Se você me permite, eu vou fazer uma observação bem importante com relação à alienação fiduciária, que as pessoas não levam muito a sério, né, depois da contratação, o fato da alienação fiduciária, que é uma lei extremamente clara e que ela faz a negociação ficar extremamente fácil para o banco retomar o imóvel de volta, sem processo judicial, o que é assim, o espanto da maioria das pessoas quando nos contatam ou conversam com a gente sobre alguma questão nesse sentido. A lei ela existiu, não sei se a gente tem tempo ainda, se eu posso falar rapidamente. A lei da alienação ela surgiu porque não existiam muitos bancos querendo proporcionar recursos para financiamento imobiliário no Brasil. Então existia um déficit de habitação, mas não existia, as pessoas não tinham dinheiro para pagar. E os bancos não queriam pagar, porque demorava muito um processo judicial para retomar um imóvel. Então o banco ele saía no prejuízo. E banco não pode pensar em prejuízo. Então, a lei veio dizendo, banco, você empresta o dinheiro. Alienação fiduciária não é só para banco, mas a gente está falando aqui de banco, né, de financiamento. Você empresta o dinheiro, o imóvel vai ficar em garantia e pela lei, eu te digo que se a pessoa não pagar, você vai ter um procedimento extrajudicial para retomar esse imóvel. Você vai notificar ela pelo cartório, ela vai receber notificação para pagar, purgar a mora, porque está atrasado. Se ela não fizer isso, ela vai receber outra notificação. Você vai consolidar a propriedade, tudo administrativamente. Até o imóvel ir a leilão, tudo de forma administrativa. Então, a gente vê casos em que a pessoa está morando no imóvel, ela está atrasada com as parcelas, ela mora no imóvel, o imóvel já foi a leilão, ela não está... ou recebeu a notificação, não deu bola, jogou fora. Tem alguns casos que a pessoa não leva a sério, entende? E realmente esse imóvel é vendido em leilão. E outra pessoa adquire o imóvel em leilão, entra com um pedido para a pessoa sair da propriedade, né, emissão na posse, que a gente chama, e a pessoa perde. E a pessoa, às vezes, não levou a sério esse compromisso, ou achou que ia ter um processo, e quanto que ia ser tempo moroso. demora um processo como esse hoje em dia? Extrajudicial, você diz? Sim. Isso, da alienação, né? Rápido. 3 meses, eu acredito que assim, dentro de 3 meses, 4 meses no máximo, mas 3 meses o imóvel já vai a leilão. Tá? Quando é feita a notificação, né, o registro faz a notificação da pessoa, a pessoa não comparece, não dá nenhuma satisfação, ou não procura o banco para negociar. Então é triste, eu acho muito triste isso, eu acho que esse é um alerta sempre que a gente deve fazer para as pessoas levarem a sério o financiamento, cumprirem com as suas obrigações e, se não puderem, por favor, procurem as unidades, procurem o banco, renegociem o contrato, faz alguma coisa. Não ignora o fato de estar atrasado, porque acontece e realmente é uma forma muito simples, muito rápida de expropriação, digamos assim, né? O bem, ele volta para o banco repassa o bem e faz isso, um financiamento ou uma negociação com uma outra pessoa. O banco vai fazer essa negociação e a pessoa talvez, de certa forma, entre aspas, nem fica sabendo, porque ela vai às vezes ela ignora, ela recebe a notificação, joga fora e passa, e acha que, e não leva a sério. A gente está acostumado a achar que, né, processo judicial, anos, 5 anos, 10 anos, correndo. Não é o caso. O financiamento bancário, ele não passa pelo processo judicial. Geis, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo, acho que foi bastante rápido, você achou que seria mais rápido ainda, mas nem foi tanto, a gente está bem no horário. E eu queria só deixar esse espaço final para você falar alguma coisa que de repente é importante destacar, deixar o teu contato, enfim, para quem tiver mais dúvidas a respeito disso, de repente de procurar, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, eu fico feliz, eu adoro falar de direito imobiliário, de mercado imobiliário, eu realmente sou uma entusiasta das inovações. A gente busca sempre no nosso escritório acompanhar as negociações, né? Dar uma devolutiva para os clientes de forma rápida. A gente entende que o negócio está acontecendo. E eu acho que, assim, o recado é que as pessoas levem a sério, que as pessoas busquem informação para não cair em golpe, né? Busquem a documentação da matrícula, busquem saber das empresas. Eu acho que é isso. A gente fica à disposição sempre, se alguém tiver alguma demanda. O nosso site é kisterpereira.adv.br. Através do site tem os links. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, podem mandar para nós.
Muito bem, essa foi a advogada Geisa Kister, nossa entrevistada nesta edição do Pode Morar. Lembrando que o Pode Morar tem um patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Acesse mastcontábil.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos. Fechamos agora exatamente 19h30. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo programa. Até lá!